Oi, gente, espero que todos estejam bem. Vamos então à nossa aula 13B, que é sobre a intersecção de subespaços. Estamos lá na página 110 do nosso livro preto do Boldrin. Um teorema nos afirma que, se a gente tem a intersecção de subespaços, onde W1 e W2 são subespaços de um espaço vetorial V, então, quer dizer que essa intersecção de subespaços, a intersecção entre W1 e W2, também vai ser um subespaço de V. Então, nós temos lá a prova desse teorema aí. A prova nos diz que, se eu tenho a intersecção de W1 com W2, nunca sendo vazios, pois ambos contêm pelo menos o vetor nulo de V. Então, para provar que é subespaço, eu tenho que provar as duas propriedades de condição de subespaço, que é a soma e a multiplicação por escalar. Então, vamos lá. A primeira propriedade, que é a propriedade da soma. Então, eu tenho dois elementos, x e y, pertencentes à interseção de W1 com W2. E sendo que esses x e y pertencem a W1 e também pertencem a W2. Então, eu sei que a soma entre x mais y pertence a W1. E essa soma também pertence a W2. Sendo que W1 e W2 pertencem ao espaço vetorial V. Logo, a soma de x mais y pertence à intersecção de W1 com W2. E sobre a multiplicação por escalar, nós temos lá que se x pertence à intersecção de W1 com W2, quer dizer que x também pertence a W1 e x também pertence a W2. Então, se eu tenho um alfa pertencente aos reais, multiplicando meu x, então esse alfa x vai ser um elemento pertencente a W1. E esse alfa x também vai pertencer a W2. Sendo que W1 e W2 pertencem ao espaço vetorial V. Logo, alfa x pertence à interseção entre W1 com W2. Logo, está provado que todos os elementos pertencem à intersecção de W1 com W2 e essa intersecção é um subespaço do espaço vetorial V. Vamos aí a alguns exemplos. Então, nós temos lá, o primeiro exemplo me diz o seguinte, que V é o espaço vetorial do R3, certo? Então, quer dizer que se eu tenho uma intersecção de subespaços, W1 e W2, sendo a reta de intersecção entre esses planos W1 e W2, quer dizer que vai ser um subespaço do espaço vetorial do R3. Um segundo exemplo me diz que V é o espaço vetorial das matrizes N por N, das matrizes quadradas. E W1 é um subespaço que é responsável pelas matrizes triangulares superiores. W2 é um subespaço que compreende as matrizes triangulares inferiores. Então, a interseção entre W1 e W2, interseção entre matriz diagonal superior e matriz diagonal inferior, são as matrizes diagonais, que são subespaços do nosso V. Então, quer dizer que as matrizes diagonais pertencem a esse subespaço, a esse subconjunto das matrizes N por N. E agora, uma última situação aqui de exemplo, aonde me diz que o espaço vetorial V, ele é o R3. E eu tô vendo aqui na minha representação gráfica que eu tenho o meu vetor U, tenho o meu vetor V e tenho o meu vetor U mais V, certo? Então, o que eu digo aqui? Que se eu tenho aí W1 e W2 como sendo as retas que passam pela origem, então, eu tenho as minhas retas que passam pela origem, U, V e U mais V. Então, a intersecção de W1 com W2 tem também o elemento nulo,
E a W1 união W2 é o feixe formado pelas duas retas, que não é um subespaço vetorial do R3. Por que não é um espaço vetorial? Porque ele não é a soma de todos os elementos. Ele é somente um elemento, certo? Por exemplo, eu tenho aqui um contra-exemplo para vocês. Se eu tenho aqui o meu vetor U como sendo o vetor unitário que está no eixo Y. Então, é 0, 1 e 0. E o meu vetor V, 0, 0, 1, que está no eixo Z, certo? Que são os meus vetores unitários da base canônica. Então, quer dizer que se eu somo U mais V, 0 mais 0, 0, 1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1. Então, eu estou vendo que 0, 1, 1 não tem a cara desses vetores aqui. Logo, não é um subespaço do R3, certo? Continuando lá. Nós temos também, agora, um teorema que vai nos falar sobre a soma de subespaços. Vamos lá, então, a soma de subespaços. Se eu tenho W1 e W2 como sendo subespaços de um espaço vetorial V, então, o conjunto formado pela soma de W1 com W2 vai ser o conjunto de todos os elementos pertencentes ao espaço vetorial. Então, V elementos pertencentes ao espaço vetorial V, tais que esses elementos são a soma dos elementos pertencentes aos Ws, ou seja, V é W1 mais W2 em elementos pertencentes ao subespaço W1 e o elemento W2 pertencente a W2, que é um subespaço de V. Por exemplo, um exemplo desse teorema aí. Se W1 está contido no R3, que é um plano, e W2 é uma reta contida nesse plano, ambos passando pela origem. Então, quer dizer que W1 mais W2 é igual ao próprio W1. Vejam aqui comigo na representação gráfica que o W1 é a soma de W1 mais W2. Por quê? Porque o W2 é o eixo Y, é a reta do eixo Y. E o W1 é quem? É essa reta mais todo esse espaço aqui, ó, certo? Ou seja, eles passam pela origem e eles suprem todas as propriedades, as duas propriedades em relação ao subespaço. Dois elementos somados aqui dentro vão estar aqui dentro, certo? E a multiplicação por escalar de qualquer elemento aqui dentro também vai estar aqui dentro. Então, isso quer dizer que satisfaz a teoria que é subespaço do espaço vetorial V. Agora vamos à questão da combinação linear. Já sabemos lá das aulas anteriores o que é uma combinação linear. Uma combinação linear quer dizer que se eu tenho uma combinação das somas ou das multiplicações por escalar de algum vetor ou de alguma estrutura, porque agora não estaremos mais falando de vetor, estamos falando também sobre as funções, sobre os complexos, sobre as matrizes. Então, lembram lá quando a gente estava falando sobre a combinação linear que temos após o escalonamento, que resulta numa linha inteira de zeros na matriz? Que uma linha era a combinação linear da outra, que é linearmente dependente e linearmente independente. Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho essa teoria e falar sobre espaço gerado e espaço gerador, certo? Vamos lá, então. A definição sobre combinação linear me diz o seguinte, que sejam V um espaço vetorial real ou complexo, com os seus elementos V1, V2 até Vn pertencentes ao espaço vetorial V, e A1, A2 e An números reais ou complexos.
Então, o vetor V pode ser escrito como combinação linear em relação a esses vetores e seus coeficientes. Ou seja, V igual a 1V1 mais a 2V2 mais a NVN, que é um elemento de V, do espaço vetorial V, que a gente vai chamar agora de combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, certo? Uma vez fixados esses elementos, fixados esses vetores aí, V1, V2 e Vn, pertencentes ao espaço vetorial V, o conjunto W, ou seja, o W é um subconjunto de V, de todos os elementos de V que são combinação linear desses, é também um subespaço vetorial. E esse W ainda é chamado de subespaço gerado por V1, V2 até Vn, por esses vetores em específico. E a notação é entre colchetes. Então, quando eu escrevo W é igual a V1, V2, Vn entre colchetes, eu estou falando de um subconjunto que é um subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até o Vn. Então, eu posso ainda dizer que esse subespaço que foi gerado por esses vetores, V1, V2, Vn, ele pode ser escrito ainda como sendo todos os elementos V pertencentes ao espaço vetorial V, tal que V é escrito como combinação linear de A1V1 mais A2V2 mais a NVN, de todos os elementos que têm os seus coeficientes pertencentes aos reais, onde esses Is, ou seja, V1, V2 até Vn, certo? Vai de 1 até N, ou seja, é um conjunto finito. Tudo bem? E uma observação bem importante aí em relação ao menor subespaço do nosso espaço vetorial V, que contém esses vetores V1 até Vn, no sentido de qualquer outro subespaço, W', por exemplo, desse espaço vetorial V, que contenha esses vetores V1 até Vn, satisfará que esse W' contém esse W aqui. Ou seja, está contido, gente. Está contido nesse W aqui. Então, por exemplo, eu tenho lá o espaço vetorial V, que é o nosso R3, que tem todos os seus elementos pertencentes a esse espaço vetorial, onde o V, os seus elementos, não são nulos. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer aí, de acordo com essa representação gráfica que eu tenho, que dentro desse R3, vejam lá, XYZ, eu tenho uma reta que é um subespaço gerado por todos os vetores V, certo? Por que eu sei que é um subespaço gerado por todos os elementos de V que estão nessa reta aqui? Porque quaisquer dois elementos que eu pegar de dentro dessa reta e somá-los, eles vão estar dentro desse subespaço gerado. Ou seja, satisfaz a primeira propriedade de subespaço vetorial. E se eu multiplicar esse V por um alfa, também vai estar dentro dessa reta aqui. Então, isso quer dizer que satisfaz também a segunda propriedade de subespaço vetorial, tá? Então, eu posso ainda afirmar que nessas condições aí, eu tenho o nosso subespaço gerado V como sendo todos os alfa V, ou seja, todos vão estar aqui dentro. Tal que esse alfa é qualquer número real que esteja nessa reta aí. Ou seja, V esse V, esse espaço gerado, esse subespaço gerado é a reta que contém o vetor V. Então, ou seja, o subespaço gerado V é a reta que contém
o vetor V. Tá aqui na mão, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre dependência e independência linear. O que vem a ser dependência e independência linear? Já vimos também lá na parte de geometria analítica, porém vamos aprofundar um pouquinho agora e olhar com olhos de geometria analítica, de álgebra linear, desculpa, tá? Definição. Seja V um espaço vetorial e os seus vetores, os seus elementos pertencentes a esse espaço vetorial. Dizemos que o conjunto V1 até Vn é linearmente independente, ou seja, ele é LI, ou que seus vetores V1 até Vn são LI, se a equação da combinação linear, que é A1V1 mais A2V2 mais a NVN, for igual a zero, onde cada um desses seus coeficientes tem que ser zero, tá? E se no caso de existir algum A diferente de zero, nós dizemos que esse conjunto de vetores V1 até Vn é linearmente dependente, ou seja, LD, ou que esses vetores são LD, tá? Vamos ver como isso funciona lá na prática? Temos aí alguns exemplos. O primeiro exemplo nos diz o seguinte, que é para verificar se os vetores são LI ou LD. Eu tenho aqui um espaço vetorial, que é o R3, e dois vetores V1 e V2 pertencentes a esse espaço vetorial. Ou seja, eu tenho V1 e V2 na mesma reta aqui, com a cara do exercício passado, do exemplo passado, né? Então, o que eu posso dizer? Que V1 e V2 são LI ou são LD? Eles são linearmente dependentes, né? Porque V1 pode ser escrito como menos V2, certo? Então, é um alfa que está multiplicando. Então, eu já afirmo que V1 e V2 é um conjunto LD, pois V1 e V2 estão na mesma reta, passando pela origem. Ou seja, como eu falei para vocês já, vou escrever aqui, V1 é uma combinação de alfa V2. Certo? Vamos ver um segundo exemplo, que me diz o seguinte, que eu tenho lá que o meu espaço vetorial V é o R2, e eu tenho o meu vetor E1, que é 1, 0, e também o meu vetor E2, que é 0 e 1. Ou seja, E1 e E2 são os vetores da base canônica do R2. Como que eu faço? Qual é a minha teoria para eu saber se os vetores são LI ou LD, linearmente dependentes ou linearmente independentes? A teoria, vou reforçar aqui com vocês, é que A1V1 mais A2V2 seja igual a zero. Lembrando lá? Então, eu digo que se eu tenho A1V1, ou eu tenho meus vetores V, então eu tenho que procurar os As que sejam iguais a zero ou não, para eu saber se é LI ou LD, certo? Então, esse aqui é o meu V1 e esse aqui é o meu V2. E os As eu estou procurando, tá? Então, vamos lá. Eu tenho A1, V1, mais A2, V2, é igual a zero. A1 que multiplica 1, 0, mais A2 que multiplica 0 e 1. Tudo isso igual a zero. Distributiva aí dos As. Então, eu vou ter A1, 0,
mais 0, A2, igual a 0. Somando esses dois vetores, eu tenho A1 mais 0, A1, e 0 mais A2, A2. Tudo isso igual a 0. E esse 0 aqui, eu esqueci de completar, gente, porque se eu tenho um vetor de duas coordenadas, então esse 0 é o meu vetor nulo, certo? Então, vou completar aqui com vocês como sendo meu vetor nulo. Então, dessa forma, é só eu completar o restante igualando elemento a elemento. Eu tenho A1 igual a 0 e A2 também igual a 0. Ou seja, se os meus A's são iguais a 0, quer dizer que lá na minha teoria eu tenho esses dois vetores, E1 e E2, como sendo vetores LI. Então, logo, E1 e E2 são LI, ou seja, linearmente independentes, porque a teoria nos fala que os nossos A's são iguais a 0, tá? E temos aí um terceiro exemplo também. E esse terceiro exemplo, eu quero que vocês resolvam para mim das duas formas. Então, pausem o vídeo e resolvam aí para mim das duas formas, que é em relação a escalonar uma matriz e também a resolver o sistema como no exercício de cima, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês. Em uma matriz, eu vou colocar os vetores, ou seja, 1 e menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 1 e 1, e vou escalonar essa matriz aí. Então, aqui embaixo, eu tenho que na linha 2 vai ser a linha 2 menos a linha 1, e na linha 3 vai ser linha 3 menos a linha 1, que é o do meu pivô. Repetindo a primeira linha e operando as de baixo. 1 menos 1, 0, 0, menos 1, 1 positivo. Linha 3 menos linha 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 2. Isso? Agora, o meu elemento A2, 2, na diagonal principal é o meu pivô. E eu tenho que, na minha linha 3, eu vou fazer a minha linha 3 menos 2 vezes a minha linha 2, que está com o meu pivô. Então, eu tenho 1 e menos 1, 0, 1, 0 menos 2 vezes 0, 0, 2 menos 2 vezes 1, que é 2, 0 também. Então, vocês conseguem ver comigo aqui que eu tenho uma linha inteira de zeros? Essa linha inteira de zeros me diz que os vetores são LD, ou seja, linearmente dependentes. E agora, como que eu faço para resolver o sistema? Da mesma forma, como que é a teoria mesmo que nós vimos? A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, é igual a 0. Nesse caso, o que acontece, gente? Eu estou vendo que eu tenho 3 vetores, então eu vou montar a equação com os 3 vetores, tá? Então, eu tenho A1, que é o objetivo, a gente procurar os A's para saber se é LI ou LD, tá? Então, A1 que multiplica 1 menos 1, mais A2 que multiplica 1 e 0, mais A3 que multiplica 1 e 1, que é igual a 0 e 0, que é o nosso vetor de duas coordenadas. Então, nós temos lá, posso fazer direto com vocês, somar todas as primeiras coordenadas? Então, eu tenho lá, primeira, A1 mais A2 mais A3, e a segunda coordenada, eu tenho menos A1, A2 eu não tenho, e mais A3. Tudo isso é igual a 0 e 0, certo? Então, resolvendo esse sisteminha aí, eu vou chegar em A1
mais A2 mais A3 igual a 0. E também tenho menos A1 mais A3 sendo igual a 0. Então, esse sisteminha aqui me diz que eu tenho, na segunda equação aqui, se eu isolar o A3, eu vou ficar com A3 é igual a 1. Então, eu posso voltar agora na minha primeira equação, que A3 é igual a 1. Então, eu tenho A1 mais A2 mais A1 é igual a 0. Então, eu tenho assim, 2A1 mais A2 é igual a 0. Então, eu tenho A2 como sendo menos 2A1, certo? Então, o que eu estou vendo aí? Que eu tenho um sistema possível e indeterminado. Vocês concordam comigo? Porque eu tenho uma variável livre aqui. E se eu tenho uma variável livre, eu tenho um sistema possível e indeterminado. Logo, os vetores são LD, certo? Então, finalizamos agora a nossa aula 13. Até a próxima, um beijo!